Voltar para o Brasil é a pior coisa que pode acontecer durante seu ano de au pair. Será? Eu sou a Bruna e eu vou te contar de causos que aconteceram com as au pairs do meu grupo e algumas coisas do grupão também, resumir todas elas para te falar o que pode acontecer com você durante seu intercâmbio. Agora, antes da gente começar, vale ressaltar que eu tive uma excelente experiência, minha host family era 10 de 10, a minha LCC era 10 de 10, as minhas crianças eram 10 de 10. Eu aproveitei muito o meu programa, no programa e fora do programa também. E isso aconteceu com muitas meninas também, que você ouve por aí. Acontece que as histórias ruins, elas ganham mais ibope do que as histórias boas, não é mesmo? Geralmente as pessoas acham que a gente tá tentando vender uma realidade que não existe, quando a gente conta da nossa boa experiência. Por isso que não tem tanta au pair falando do quão bom foi o programa delas, porque é isso, gente. Porque ninguém quer ouvir história boa, todo mundo acha que a gente tá mentindo, todo mundo acha que a gente tá se enganando, quando na verdade acontece bastante, mas também acontece bastante de ter muitas coisas ruins acontecendo com au pairs. Então eu vou listar algumas delas aqui pra você hoje. Como eu disse pra você no vídeo anterior, a convivência com a host family, né, e a comunicação entre a au pair e os host parents é uma das principais, na minha percepção, né, na minha vivência, é um dos principais motivos de au pair pedir rematch. E da família pedir rematch também. É uma coisa muito que pega muito nesse negócio de convivência, né? Da au pair estar vivendo numa casa, numa cultura que não é dela, numa casa que não é dela, ter zero autonomia sobre as coisas. E da host family de ter alguém ali morando na sua casa, meio que quebrando a sua rotina. E é muito difícil para algumas pessoas abrir mão, né, dessa liberdade da casa, né? Aceitar que tem alguém ali que tá fazendo alguma coisa que você não tá controlando. Então, esses são um dos principais motivos. Mente pra você e você descobre a mentira contigo nos Estados Unidos. Eu acho que o mais comum é quando a host family mente no perfil, e isso acontece muito, principalmente não, principalmente para famílias que têm várias au pairs, né, que estão sempre no programa de au pair, que já estão há muito tempo no programa de au pair, porque eles esquecem de atualizar o perfil, simplesmente assim. Mas eu não vou mentir que tem muita família que mente intencionalmente, e as mentiras vão do menos problemático até o mais complexo, né? Às vezes mentir sobre o estado da casa, às vezes famílias falam que você vai morar numa puta casa e quando você chega lá tá tudo em reforma, e aí você vai ter que dividir o quarto com 5 crianças, o seu quarto, como que é a situação do banheiro, mentem da estrutura da casa em si, a distância da casa para o centro, mentem sobre as limitações que você vai ter com o carro. Então falam que você vai ter um carro, você chega lá, você descobre que o carro tem curfew, que o carro tem milha, que o carro tem isso, tem aquilo, e aí, né, isso é uma mentira. Mente sobre pets, mente sobre estar esperando uma criança. Isso é muito importante, porque eu já vi au pair defendendo, falando que isso não é da conta da au pair, mas eu acho que é sim. Se você tá esperando uma criança, a au pair tem que saber disso, porque é a mesma coisa que, sei lá, você é um advogado que você tá ali montando o seu plano para defender um cliente, você chega lá no julgamento, você tem que defender um segundo cliente. Isso é inaceitável, né? A família não falar quando tá planejando, né, ter uma criança ali e te contrata e você acha que você vai cuidar de uma, duas crianças, chega lá, newborn pra você, né? Parabéns. Então, tem muita família que mente sobre isso também, que mente sobre morarem sozinhos, e aí você chega lá e você descobre que os avós moram também, ou que eles alugam um quarto, ou que tem um amigo morando, e que tem mais crianças, isso também acontece. Tem muita coisa sobre mentira no perfil no geral, e por isso que é muito importante você perguntar as coisas de novo, só para rebater e ter certeza do que tá acontecendo, ter certeza do que estão falando ali, para você ver se você pega alguma diferença. Às vezes, algumas vezes acontece sim deles mentirem no perfil, e aí você chega lá e você pergunta na entrevista e você vê que é mais uma coisa de eles não terem atualizado o perfil, eles esquecem que as coisas estão lá. Mentira de schedule também, schedule acontece bastante, e é uma coisa muito defendida pelo programa, né, essa questão de o schedule ser diferente, porque a vida acontece, as coisas acontecem, eles podem mudar o schedule. Mas acho que as outras coisas, além do schedule, assim, que é ok, né? Eu acho que é até ok mudar o schedule durante
o seu programa, ou você chega lá e eles decidiram um schedule diferente. Eu acho que esse é um dos menores problemas. Eu acho que os piores são coisas relacionadas a quarto, a onde você vai morar, a alimentação de carro, a gente morando junto com você além da família. Eu acho que essas coisas são muito mais piores do que schedule, na minha visão, óbvio. Um tópico muito sensível, que eu acho que é muito complexo, e eu acho que tem muita família ruim também que faz isso, é em relação à lista de compras. No meu caso, eu tinha um cartão de crédito que eu fazia compras de comida, né? Ia nas groceries, fazia as groceries com cartão de crédito. Eu não tinha limite nesse cartão. Tem algumas meninas que tinham limite nesse cartão. E tinha muitas meninas que era no sistema colocar na lista de compras. E aí que mora o perigo, né? Tinha host family que deixava de comprar a proteína da semana para au pair, falando que era muito caro, que não dava para comprar 2 peitos de frango, e a au pair tava lá no schedule para trabalhar 2 noites na semana porque eles iam jantar em restaurante caro. Tipo, oi? Também já aconteceu com uma au pair que eu conhecia que ela pediu para comprar arroz normal para ela cozinhar, e a host family veio com aquele arroz japonês, uma au pair brasileira, né? E ela veio com aquele arroz japonês empapado, congelado, falando que não fazia sentido nenhum comprar um arroz normal para cozinhar se tinha arroz pronto, que era muito mais prático, e não fazia sentido nenhum comprar para au pair o que ela queria. Porque a au pair tinha colocado. Nesse caso em específico, e isso não foi o único caso, mas eu tô falando desse caso em específico, ela descrevia as marcas, que ela sabia que a Rochemont fazia isso direto, de comprar coisas que ela queria, na marca que ela queria. E às vezes ela queria, sei lá, um leite condensado e a Rochemont só não comprava falando que não era saudável. Sim, isso acontecia muito, tá? Isso acontecia muito mais do que você imagina. E eu não acho isso legal, sabe? Ficar controlando o que a au pair quer comer, mas isso acontece bastante, isso pode acontecer com você e é coisa do intercâmbio. Eu tô aqui com uma notinha, só pra vocês saberem. Tem também problemas de convivência, tem host families que não aceitam que a au pair tem uma vida fora da família. Eles já ouvi famílias falando que isso é para proteger a au pair e que tem muita gente ruim e que é para proteger elas, elas não devem sair com as... Sem brincadeira, isso já aconteceu. De que ela não deve sair com as amizades ali da região, que é para evitar de sair e ver as pessoas, que ficar em casa é melhor. E, gente, tem família doida pra tudo, tá? Já aconteceu também de uma família impedir que a au pair desse carona, mesmo que não... Isso que é bizarro, não tem como a família, a não ser que a família veja ela dirigindo em algum lugar, não tinha como a família controlar que ela estava dando carona, e mesmo assim eles faziam esse terror emocional aí com a au pair, falando que se elas, que não podia dar carona porque não estava no seguro. E aí eu fui questionar algumas pessoas, né, alguns americanos sobre seguro, né, inclusive uma pessoa que trabalhava com seguro, se isso existia, e a pessoa falou que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido falar, e claramente era uma coisa, era uma ferramenta que a família usava, e isso várias famílias usavam, a questão do seguro do carro, para evitar que a pessoa desse carona ou que a pessoa viajasse para fora. Para viajar para fora até tem alguns seguros que tem esse negócio para ficar mais barato, o seguro só vale pro estado, alguma coisa assim. Agora a questão de carona é meio nada a ver. Mas, né, as famílias vão usar o que tiver que usar para evitar que você tenha um ano bom, entendeu? Um ano bom. Acho que nessa categoria de convivência também vale mencionar sobre o curfew. Tem muitas au pairs que não tinha curfew no perfil, não foi discutido nas conversas, eles falaram que não ia ter curfew, e aí quando a pessoa chega lá, passa uns 2, 3 meses e a família não gosta da rotina da au pair, que geralmente é quando a au pair dorme de final de semana, no tempo off dela, fora de casa, a família vem impor curfew no carro ou na própria au pair. Isso acontece bastante também, e eu acho que é uma forma de controlar, né? Eles querem controlar o au pair, quer controlar o que a au pair tá fazendo, e é isso, eles vão usar tudo que tem a favor deles para fazer isso. Entrando agora em assunto um pouco mais sério, já aconteceu, e isso aconteceu acho que com 3, 4 au pairs, aconteceu com uma diferente, sabe? Com uma diferente que a outra, em 4 anos que eu estive lá, não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer, e é o que eu gosto de falar, né, que é sempre bom você saber de tudo que pode acontecer para você se preparar e você conseguir identificar sinais de que pode estar acontecendo com você. Mas já aconteceu de a roxidade abusar da au pair, nunca chegou no finalmente, mas
sabe, aquela insinuação, aquele, um chaveco, alguma coisa assim, já aconteceu. E graças a Deus quem pediu rematch foi a Rochimon, porque não foi por causa de ciúmes nem nada, foi por outras coisas, mas aconteceu. E no caso que aconteceu, a au pair não sabia o que estava acontecendo, ela falava e ela falava, ah, não, acho que é normal, e eu ficava assim, eu ouvia assim, eu ficava chocada. Já aconteceu também de uma au pair estar em rematch, morando na casa da LCC, e o marido da LCC também fazer insinuações e fazer propostas indecentes para au pair. Também é uma coisa que aconteceu isolada, a LCC também não existe mais em nenhuma agência, mas aconteceu também. E aí, quando aconteceu, a LCC, quando ela descobriu, porque a au pair foi falar pra a LCC automaticamente se excluiu da agência e mandou a au pair para outro lugar para poder ficar com outra LCC né, enfim. Também já aconteceu de parentes da host family, assim, próximos, tipo avós ou tios, foi um parente só, ir atrás da au pair com o intuito de causar harm, como a gente fala em inglês, mas com o intuito de machucar, entendeu? De agredir mesmo, porque era racista e não gostava de latino, era isso. Foi atrás da au pair, querendo machucar a au pair, querendo, sei lá o que queria fazer. Ainda bem que a au pair fugiu e, obviamente, entrou em rematch. Obviamente, a família saiu do programa, porque zero condições disso. Mas aconteceu, né? É muito chato quando essas coisas acontecem. Eu acho que a última coisa muito grave que aconteceu no grupo de au pairs em que eu fazia parte era de uma família que ligou pra polícia, pra au pair. Eles tiveram uma discussão, né? Resolveram entrar no rematch. E aí a au pair foi guardar as coisas, a família resolveu ligar pra polícia falando que a pessoa tava invadindo a casa. E aí é óbvio que a polícia ficou, mulher, pelo amor de Deus, né? Né? É uma au pair, ela não tá invadindo a sua casa. E ela tá claramente fazendo as malas pra sair da sua casa, que você tá expulsando ela. Então, antes da gente sair dessa categoria de host family, vale ressaltar que também tem os casos de crianças que não são humanas, né? Eu não tô falando aqui de crianças que são diagnosticadas divergentes, não estou falando desse tipo de criança, porque você já vai com a certificação Special Needs, né? A agência não deixa você fechar um match quando uma criança tem o Special Needs, apesar de acontecer sim da família mentir no perfil, e aí entra naquela categoria da família mentir no perfil e a criança ser Special Needs, mas eles não falarem, ou até pior, a família não assumir que a criança é Special Needs. Isso acontece. É muito triste, mas acontece bastante. São casos complicados, né? Porque tem au pair que mesmo não tendo, tipo, esse aval da agência para trabalhar com Special Needs, consegue trabalhar com Special Needs tranquilamente, e faz de boa pro trabalho. E tem gente que não consegue, que prefere não, que não se sente confortável, né? Não acha que tem todos os meios ali de trabalhar com esse tipo com o tipo de divergência e prefere rematch. Mas além disso, eu também tô falando de casos em que as crianças são só maldosas. As crianças não são amáveis, as crianças são terríveis, são mal criadas, são crianças que não têm respeito. E isso acontece bastante. Isso não é de coisa de criança divergente, não é de criança que tem qualquer tipo de coisa, porque você pode ter qualquer coisa e ainda ser respeitosa. E isso acontece bastante, tá? De crianças que não têm respeito, que não têm educação, que não respeitam o seu espaço, não respeitam a sua autoridade. E já aconteceu com muita au pair que teve ano sofrido por causa da criança, e isso pode acontecer com você também. A família não é a única coisa que pode dar errado, o lugar não pode ser a única coisa que pode dar errado, a criança também. Pode parecer um anjinho na foto, mas na vida real, minha filha tá tacando macarrão em você, entendeu? Isso pode acontecer. E aí tem um aspecto do programa que você não consegue escolher, que é a LCC. E aí, o que pode acontecer? Você pode dar muito bem e achar uma LCC igual a minha, que era pro au pair, que era de boa, tranquila, super legal, que incentivava todo mundo a fazer as coisas que gostavam, que conversava com as famílias quando os au pairs tinham problemas e queriam fazer coisas e a família não deixava. E que depois, inclusive, depois que eu saí do programa de au pair, ainda continuou minha amiga, ainda continuou me chamando para os encontros de au pair para eu conhecer mais pessoas, para as pessoas me conhecerem. Mas você também pode conhecer e pode ter uma LCC que é pro família. E deixa eu te falar um negócio sobre a LCC pro família. Elas vão fazer de tudo menos entender o seu lado. Elas vão fazer de tudo menos entender, ver o quão louco tá sendo a host family, e elas preferem
tampar o ouvido com algodão do que dar ouvidos a você. E isso acontece bastante. Tem bastante menina que vai e que tem esses problemas, porque a LCC não quer ouvir, não dá ouvido aos problemas, não quer resolver, não aceita a reclamação, e aí quando entra o rematch fica do lado da família, ouve o lado da família, escreve lá o review falando da família, só do lado da família, ignora totalmente o que você está falando. E a LCC também pode ser um pé no saco pra você, tá? Ainda pode ser uma coisa que não vai te ajudar em nenhum caso. Isso eu tô falando de casos que você já tem outros problemas e ainda vai ter LCC. Mas tem gente que não tem problema nenhum com a família, mas a LCC não gosta de você e isso pode ser um problema porque fica tentando colocar você contra a família. Ou às vezes você menciona alguma coisa ali no au pair meeting e aí tenta te colocar, volta contra você em algum momento. Então, a LCC também podem ser um perigo. Tem problemas que podem acontecer e que ninguém tem controle de nada, né? Como problemas de saúde. Eu tive que ir pra emergência porque minha cara inchou desse tamanho, assim, do nada. Eu não tava conseguindo engolir, eu não tava conseguindo falar, eu não tava conseguindo fazer nada. Eu parecia um fofão, parecia que era siso, só que eu tirei os meus 4 sisos antes de ir pro programa, então o siso não era. E não era nenhum problema dentário, porque eu tinha dentes perfeitos. Era, sei lá, era uma infecção, ninguém soube, eles me deram um monte de antibióticos e resolveu, mas ninguém nunca soube me dizer o que era. Mas isso aconteceu comigo, mas aconteceu com várias amigas que tiveram que ir com muitas dores fortes e no final descobriu que tinham que fazer a cirurgia de apendicite, tiveram que tirar vesícula, tiveram que, sei lá, era cólica, alguma coisa assim. Mas também você pode cair, quebrar seu tornozelo, quebrar seu pé. E isso já aconteceu com au pairs que eu conheci, que tiveram que ir fazer cirurgia. E aí aconteceu vários casos. Aconteceu casos de au pair que machucou o pé esquerdo. E não sei se você sabe, dirigir com um carro automático, você só precisa do pé direito. E aí a pessoa machucou o pé esquerdo e a família falou, beleza, você pode continuar aqui com a gente, de boa, não vai afetar em nada. E já aconteceu o caso da família falar, infelizmente a gente não vai conseguir manter você porque quebrou o pé direito e aí a pessoa teve que sair do programa porque não tinha como a família manter uma au pair que não ia conseguir colocar o pé no chão por 3 meses e eles precisavam de ajuda. Então tem os dois casos, né, que pode acontecer com você. Dependendo da família, dependendo da gravidade do que acontecer, dá certo ou não dá. E às vezes tem muita au pair também que descobre doenças e coisas durante o au pair e aí elas têm que abandonar tudo e voltar para o Brasil para começar tratamento. Isso também acontece. Então isso também pode acontecer com você, né? Ninguém é perfeito e não é com todo mundo que acontece, é bem raro também, mas também pode acontecer. Fica aí o aviso, né? Um caso recentemente que aconteceu aí no TikTok que a gente tá vendo e que não é a primeira vez que eu ouço e não é a primeira au pair que acontece, são au pairs que ingerem bebidas alcoólicas ou drogas e são pegas ou pela polícia ou acabam ingerindo mais do que deveriam e vão parar no hospital. Eu não sei se as pessoas sabem, eu sei que muita au pair não sabe disso, mas está escrito lá nas regras do site do governo de que no programa de au pair, com visto de au pair, você não pode beber. E eu sei, parece meio bizarro, não é uma coisa óbvia, a agência não avisa, não tá lá no contrato da agência, mas tá no site do governo sobre as regulamentações do visto J1, você não pode beber. Você não pode beber bebida alcoólica. Disparam vocês e vocês estão com visto J1 normal, tá tudo regularizado, não tá fazendo nada de errado, mas eles veem que você tá bebendo, eles podem revogar seu visto. Isso já aconteceu, eu já vi. Você não pode pegar nenhuma DUI também, que é quando você tá dirigindo bêbado e aí a polícia para. E aí, nos Estados Unidos ainda tem um limitezinho, não é que igual no Brasil, que tem a lei seca, você não pode ter nenhum álcool no seu sangue, senão você, né, é suspenso. Lá não, lá tem uma quantidade de álcool ainda que é permitida no seu sangue, mas aí teve uma au pair que foi parada e ela tava muito acima, ela tava realmente bêbada, tava dirigindo bêbada e aí ganhou uma DUI. O que é uma DUI? É tipo uma multa super grave quando você tá bebendo, que você tem que ir pra corte dos Estados Unidos e aí na corte ele vai te dar a sua punição, que geralmente é algumas horas de serviço comunitário e você ainda tem que passar por um curso sobre dirigir alcoolizado e não sei o que. Só que quando você pega uma DUI, seu visto é automaticamente cancelado. E aí vem todos os problemas, porque você teoricamente tem que voltar para casa, mas você tem data na corte, então, e aí o que você faz, né? Como é que fica isso daí? E isso acontece, tá? Isso já aconteceu com au pairs.
O que aconteceu recentemente de uma au pair no TikTok, que eu não vou lembrar o nome dela, mas que ela disse que, segundo o relato dela, óbvio, ela disse que ela tava curtindo e alguém ofereceu uma gummezinha pra ela comeu, só que a gummy tinha uma quantidade absurda de drogas, né? E aí ela acabou passando mal, tendo overdose, né? Ela disse que ficou desmaiada por um tempo, então ela teve uma overdose. Foi parar no hospital e aí a agência pediu o laudo, né? E aí apontou que tinha drogas no sangue. E aí, mesmo que fosse consumo involuntário, como ela descreveu no vídeo dela, a agência não quer saber. Se você consumiu drogas, você tá proibido do programa, você tem que sair, entendeu? Não é só. Eu morava no estado do Colorado, que a maconha é legalizada, por exemplo. Vou dar esse exemplo para vocês. Não é só porque no meu estado é legalizado que eu posso consumir. Quando você é imigrante, você tá pela lei nacional. E pela lei nacional, as drogas ainda é proibido. E pelas leis do programa, do au pair, pelas leis não só do J1, mas pela lei geral de imigrante, você não pode consumir droga. Então, não pode portar droga, você não pode. Então, isso daí são coisas mais relacionadas à responsabilidade da própria au pair, mas que pode acontecer, tá? E pode acontecer com você, às vezes você tá curtindo, às vezes você tá ali bebendo, aí você fala, vou ali 2 minutos da minha casa daqui de carro, e aí a polícia te pega, minha filha, e ó, beijo, tchau. Isso pode acontecer. E se tudo isso ainda não for o suficiente, o que pode te acontecer também é péssimas amizades. Já aconteceu também e eu acho que isso também tem bastante no grupão, que você fazer uma amizade, você acha que a pessoa tá ali com você, sabe, you ride or die, entendeu? Aquela pessoa que vai estar ali com você o tempo todo, e aí a pessoa te dedura pra LCC por uma coisa meio idiota que você fez, por uma coisa meio besta, ou conta pra sua família, e aí acabou o seu programa, ou você entra em rematch sem querer, por uma besteira que você falou pra uma pessoa que não deveria ter falado, ou a pessoa quebrou a sua confiança total, né, abriu o seu segredo pra alguém. Isso pode acontecer, infelizmente. Então, assim, você tem que ter muita certeza das amizades que você faz e o que você fala pras pessoas. Tem um canal que é o da Priscila Sanches, que tem... Eu esqueci o nome, acho que é Meu Story Time, alguma coisa assim. Gente, o tanto de história que tem contando sobre au pair. E eu acho que é muito importante você assistir todas as histórias, inclusive as wins, pra você saber onde você tá entrando, pra você saber tudo que pode acontecer com você. E isso, assim, é muito essencial, porque eu, por exemplo, antes de... Eu tô falando, eu tive uma experiência sensacional, excelente, adorei minha família, adorava minhas crianças, os meus benefícios eram ótimos, as minhas amizades foram ótimas, minha LCC foi maravilhosa, tudo foi maravilhoso. Mas eu fui sabendo de tudo que podia dar ruim. E eu acho muito importante isso. Você tem que saber de tudo que vai dar ruim, porque, gente, você nunca sabe quando... E se você for sorteada? E se você for sorteada e dá ruim pra você? E aí? E aí você nunca ouviu nenhuma história. Eu acho que o mais interessante de ouvir das histórias é você ouvir como começou, como que a pessoa percebeu e como ela saiu daquilo ali. E eu vou falar que muita coisa que aconteceu, principalmente em relação à convivência com o host family, nem todas as minhas amigas, nem todas as au pairs do meu grupo pediram rematch. Porque tem uma coisa também que se chama conversar, resolver conflito. E que eu sinto que ultimamente as pessoas estão muito assim, ou é do jeito que elas querem, ou não querem resolver, pronto, não quer ceder também, acabou, vamos pedir rematch. E o rematch é uma ótima solução, mas às vezes resolver um conflito, sabe? Você não levar tudo 100% pro emocional, você entender que aquilo é um trabalho, que você tem que resolver isso e que você tem que sentar e conversar. Então, muitas au pairs da minha região sentaram e tiveram uma conversa franca de adulto para adulto com a família e falaram assim, olha, é o seguinte, você não tá comprando minha comida, isso não tá legal, eu tô considerando rematch, eu acho que isso não resolve pra mim. Aí a família foi um pouco resistente, falando que isso era besteira, e a au pair falou assim, olha, acho melhor a gente ter essa conversa com a LCC junto, porque eu preciso ouvir, né, eu preciso entender, a gente precisa expor. E aí chama a LCC, não no intuito de pedir o rematch, mas no intuito de ter alguém ali para assessorar a conversa. E aí expor, olha, não estão comprando minha comida, eu preciso comer assim, era assim que eu comia no meu país, e eu me sinto muito mal quando eu não como, e aí eu sinto que eu não exerço meu trabalho muito bem, e aí a família falou, entendi, e aí acabou dando um dinheiro a mais ali por semana pra au pair poder comprar mais coisas do que ela queria pra comer, por exemplo. Outro caso é sentar e conversar sobre curfew, né? A au pair veio com curfew e aí viu que todo mundo ao redor não tinha curfew, e aí esperou 3 meses, sempre conversando com a família, sendo sempre franco, aberto e
falando das expectativas, e aí chegou um dia e falou assim: olha o seguinte, acho que eu já provei pra vocês que eu sou uma pessoa muito confiável, que eu sou uma pessoa independente, que eu sou respeitosa, que eu sou uma pessoa que é de confiança, e eu acho que vocês deviam dar um voto de confiança em mim e tirar o curfew. E aí, acho que, se não me engano, os primeiros 3 meses a família diminuiu o curfew, tipo, deixou a au pair voltar um pouco mais tarde, depois desses 3 meses a au pair não tinha mais curfew nenhum. E isso é uma coisa pra falar pra vocês que mesmo quando tá ruim, principalmente esses problemas de convivência, uma conversa dá certo. Você acha que a au pair não ficou triste ou puta porque a família ainda quis manter o curfew por mais 3 meses? Óbvio que ficou puta. Mas assim, ela viu na grande, ela olhou pro maior. Era um lugar legal, era uma família legal, benefícios legais, tinha carro, tinha cartão de crédito, tinha o schedule era maravilhoso. Ela falou: bom, eu aguento mais 3 meses e eu sei, eu garanto que daqui a 3 meses eu vou ser a mesma pessoa responsável, não vou pisar na bola, vai ser a mesma coisa. E daqui a 3 meses acabou, e aí eu fico sem curfew. Então, assim, são coisas que tem muita coisa que dá pra conversar. Óbvio que, sei lá, se você quebrar a perna e não dá mais pra dirigir, realmente não ajuda, né? Ou, sei lá, se acontecer, você fizer alguma coisa que é ilegal e a agência intervir e falar que você não tem mais isso também, não tem como muito fugir disso, né? Mas tem muita coisa que dá pra você contornar e que dá pra você evitar que seu programa seja um desastre. Mas você só vai saber disso se você souber tudo o que pode acontecer. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Conta aqui embaixo o que vocês acharam, conta pra mim o que vocês mais têm medo que aconteça com vocês. Valendo ressaltar de novo de que isso não acontece com todo mundo, é um caso ou outro. E como eu sempre falo, você sempre ouve as coisas ruins, você nunca ouve as coisas boas. Sei lá, teve mais de 200 au pairs. Isso aconteceu, sei lá, se contar todo mundo, foi o quê? Umas 10 au pairs que aconteceram isso, 10, 15 au pairs. Tipo, é uma porcentagem bem pequena, considerando todo, assim, de tantas au pairs que vão. Mas a gente nunca ouve a história boa, né? Deixem nos comentários o que mais vocês querem que eu fale sobre as minhas experiências. Eu posso contar também sobre o que eu considerei, o que eu considero uma família boa, o que funcionou no meu programa, que não funcionou. E é isso, eu vou indo nessa, esse foi o vídeo de hoje.